do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Peçamos o perdão dos nossos pecados para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios da fé. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor Deus de misericórdia, que os dons recebidos neste tempo pascal deem fruto abundante em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o comandante do templo e os guardas trouxeram os apóstolos e fizeram-nos comparecer diante do Sinédrio. O sumo sacerdote interpelou-os, dizendo: Já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus, e vós encheis Jerusalém com a vossa doutrina, e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Pedro e os apóstolos responderam: Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo-o no madeiro. Deus exaltou-o pelo seu poder, como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas desses factos, nós e o Espírito Santo, que Deus tem concedido àqueles que lhe obedecem. Exasperados com esta resposta, decidiram dar-lhes a morte. Palavra do Senhor. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. A toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. A face do Senhor volta-se contra os que fazem o mal, para apagar da terra a sua memória. Os justos clamaram e o Senhor os ouviu, livrou-os de todas as angústias. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. O Senhor está perto dos que têm o coração atribulado e salva os de ânimo abatido. Muitas são as tribulações do justo, mas de todas elas o livra o Senhor. O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, à terra pertence e da terra fala. Aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho.
Quem recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. De facto, aquele que Deus enviou diz palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo nas suas mãos. Quem acredita no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa a acreditar no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Do livro dos Atos dos Apóstolos, a mensagem pascal para este dia de hoje traz-nos uma afirmação que vale a pena reter e na qual vale a pena pensar. Deve obedecer-se antes a Deus do que aos homens. É uma expressão que é dada como resposta àquela invectiva do sumo sacerdote que, diante dos apóstolos que fizeram comparecer no Sinédrio, acaba por lembrar a ordem formal: já vos proibimos de ensinar em nome de Jesus, mas vós continuais a fazê-lo. Do coração de Pedro e daqueles que o acompanhavam brota esta expressão, que mais do que solene é vivencial. Deve obedecer-se antes a Deus do que aos homens. E obedecer a Deus significa acolhê-lo na dimensão ampla da sua palavra. Palavra essa que nos traz, na força do Espírito, toda a dimensão do amor do alto. E por isso, neste mesmo lugar da palavra, Pedro continuou dizendo: Deus ressuscitou Jesus, a quem vós destes a morte, suspendendo no madeiro da cruz. Deus exaltou. Nós somos testemunhas deste facto, porque, pela força do Espírito, participamos da sua ressurreição. E isso leva-nos a vencer o medo, a não sermos propriamente desobedientes, mas a pôr a vontade de Deus acima de tudo, porque essa nunca quer o mal de ninguém. O que Deus nos pede que façamos poderá estar contra uma lei meramente humana, mas até mesmo aí, o que Deus quer que façamos nunca está contra ninguém. Pode corrigir normas, tradições, costumes, hábitos, pode. Mas o que Deus quer nunca estará contra seja quem for. Quererá sempre o bem maior de todos e de cada um. Daí a página do Evangelho que escutamos na versão de João, que estaria ao lado de Pedro naquela hora daquela resposta: aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, à terra pertence e da terra fala, mas aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu. Claro que aí abrem-se sempre as duas possibilidades, de escutar ou de rejeitar, de acolher ou de não querer acolher. E por isso, Jesus lá foi dizendo: há muitos que não querem receber o testemunho daquele que desceu do céu. Mas quem acolhe o testemunho de Jesus e o amplia, o anuncia, confirma que Deus é verdadeiro.
Deus dá, concede o Espírito sem medida. É outra expressão importante do lugar da palavra de hoje. O Espírito de Deus ultrapassa de longe a mesquinhez do nosso coração, dos nossos olhares, dos nossos entendimentos de coisas e até mesmo de quantos e quantos objetivos da nossa vontade. O Espírito de Deus é-nos dado sem medida para que possamos acolher. Quanto mais, melhor. Deus coloca tudo nas nossas mãos para que, acreditando nele, através de seu Filho Jesus Cristo, nós possamos assumir a vida, não apenas na dinâmica do seu relativo, mas sim na dimensão profunda do seu absoluto. Bonita era a última expressão do Evangelho de hoje. Quem se recusa a acreditar no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quando se fala da ira de Deus, fala-se sempre do perdão de Deus. É o que significa esta palavra ira no contexto evangélico. Realmente, podemos nos recusar a escutar a voz de Jesus, podemos nos recusar a não querer dar lugar a Deus na nossa vida, mas nem por isso Deus amua conosco. Dá lugares a ressentimentos em relação a qualquer um de nós. Não, a sua ira, ou seja, o seu perdão, esse continua sempre a procurar-nos para nos ajudar a reencontrar todo e qualquer caminho perdido que nos levasse verdadeiramente ao coração de Deus. Daí o Salmo 33 que rezamos: a toda a hora devo bem dizer e louvar a Deus, não apenas neste ou naquele lugar, neste ou naquele tempo específicos, mas a toda a hora eu bendirei o Senhor. O seu louvor, esse deve estar sempre na minha boca, precisamente porque o perdão que Deus tem para mim me acompanha no dia-a-dia da vida, sempre com o desejo de que eu recupere, de que eu reencontre aquilo que em nome de tanta coisa vã acabo por pôr a perder. Lá lembrava o Salmo, saborear. É necessário saborear a Deus para depois o poder anunciar, para depois poder ver como realmente o Senhor é bom. Quantas e quantas coisas se dizem de Deus sem que quem as diz tenha primeiro feito tudo para ter o sabor de Deus por dentro de si, no seu olhar, na sua palavra, nos seus sentimentos, nas suas atitudes. Só quem aceita assumir o sabor de Deus consegue anunciá-lo, levá-lo, proclamá-lo, torná-lo presente através de todo um testemunho de vida. É sempre essa a melhor maneira de anunciar o Senhor. O Senhor está perto daqueles que têm o coração atribulado, dizia o Salmo. Salva os de ânimo abatido. Tantas vezes, abatidos e sem ânimo, nos julgamos precisamente esquecidos por Deus, nos achamos ignorados por Deus. Vale a pena rezar a sua palavra para percebermos que não é assim, que isso são só ideias nossas. Mas o Senhor, diante de todo aquele ou aquela que traz o seu coração com tribulações e que anda abatido no seu ânimo, o Senhor torna-se presente, mais próximo, para abençoar, salvar e dar sentido novo a qualquer rumo da vida. Que esta palavra deixa ao coração de cada um de nós, possamos tomar-lhe o verdadeiro sabor para depois, ao anunciá-la, podermos ser nós os primeiros
a viver ao ritmo do seu próprio alcance. Fiquemos em oração. Diante do Senhor que nos conhece e nos ama, apresentemos-lhe com confiança as nossas preces. Para que os cristãos desta Diocese de Coimbra acreditem que Jesus, vindo do céu, está acima de todos e governa o mundo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os grandes da terra sejam tolerantes para com aqueles que se lhes opõem e reconheçam que a obediência a Deus está acima de tudo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os jovens, tentados pela indiferença, não se contentem com o que a vida lhes oferece, mas procurem outros valores que permaneçam, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que aquele a quem o Pai ressuscitou dê alegria aos que vivem sem esperança e a vida eterna aos que nele acreditaram, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que aos membros da nossa Assembleia dê o Senhor o seu Espírito sem medida e uma atenção particular pelos que sofrem, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que partiram, marcados com o sinal da fé, foram nossos familiares e amigos, hoje particularmente Augusto Eduardo Donoso Quezada, Rosa de Jesus Correia Abreu, Joaquim Manuel Certo Neto, pais e sogros, Maria Martins e seu marido, Manuel Guerra Matias e sua esposa, Maria Rosa Ribeiro Cantanhede, marido e filhos, José Gomes Barraqueiro, esposa e filhas, para que a todos o Senhor dê parte no reino dos céus, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Senhora da Alegria, oremos ao Senhor. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos,
para nós se vai tornar o vinho da salvação. Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é vosso Filho, é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é nosso dever e salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo com muita alegria a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai este pão e este vinho, derramai sobre estes dons o vosso Santo Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, o abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, tomou também um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai, entregou-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: Fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando nós no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio, quantos estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, os que adormeceram na esperança da ressurreição, quantos na vossa misericórdia
partiram já deste mundo. Lembramos hoje, de um modo particular, Augusto Eduardo Donoso Quezada, Rosa de Jesus Correia Abreu, Joaquim Manuel Certo Neto, pais e sogros, Maria Martins e seu marido, Manuel Guerra Matias e sua esposa, Maria Rosa Ribeiro Cantanhede, marido e filhos, José Gomes Barraqueiro, esposa e filhas. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Somos a vossa família, aqui reunida à volta do altar. Dai-nos a graça e a alegria de participarmos na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, Senhora da Alegria, Estrela do Mar, os bem-aventurados apóstolos, os mártires, São Pedro, São Paulo, todos os santos, quantos desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer como Ele um dia nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Reunidos à volta do mesmo altar, na alegria de vos celebrar à luz da fé, humildemente vos pedimos que não olheis aos pecados que se repetem no dia a dia da nossa vida. Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos. E dai-nos a todos, Senhor, o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. É o que vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, tirais o pecado. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo.
Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal, infundi em nossos corações a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Benção-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Desejo a todos um bom final de tarde e desde já uma santa noite. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.